Olá! Hoje vamos fazer uma análise bem profunda de uma parte do nosso corpo que, assim, a gente usa o tempo todo, mas raramente para pensar em como ela é de fato construída. É verdade. Eu estou falando da parede do abdômen. E só para deixar claro, o nosso foco não vai ser naquele famoso tanquinho, sabe? Não, Nos não. músculos verticais da frente. A nossa exploração hoje é pela porção anterolateral, a lateral da barriga mesmo. A ideia aqui é quase como desmontar essa estrutura camada por camada. Tipo uma dissecação virtual. Exato, uma dissecação, como se fôssemos arquitetos, sabe? Analisando uma planta complexa. Vamos da pele, que seria a fachada, até lá dentro onde os órgãos ficam. Ok? Vamos desvendar isso. E essa analogia da arquitetura é perfeita, porque o que a gente vai encontrar não é um muro simples de tijolos, né? É uma estrutura laminada, super inteligente, uma verdadeira obra de engenharia biológica. Uma obra de engenharia. Sim. E o que é fascinante é o porquê de ser assim. O corpo precisava de algo que protegesse os órgãos vitais, mas que ao mesmo tempo fosse flexível, que permitisse a gente respirar, se dobrar. Se torcer para olhar para trás. Exatamente. É um paradoxo de design, né? Criar uma armadura que seja ao mesmo tempo flexível. Uma armadura flexível, gostei. Então, por onde a gente começa essa exploração? A camada mais óbvia, a primeira, é a pele. Tranquilo. Mas o que me surpreendeu é que, logo abaixo dela, a coisa já fica complexa. Já começa a ficar interessante. A gente entra na chamada fáscia superficial. E ela não é uma coisa só, não é uma camada única, mas sim dupla. Sim, e essa distinção é muito importante. Não é só um detalhe de anatomia, sabe? Cada uma dessas subcamadas tem uma função bem específica. E qual seria a primeira? A primeira, mais externa, que fica coladinha na pele, é a fáscia de Camper. A gente pode pensar nela como a nossa camada de isolamento e de reserva de energia. É feita de tecido adiposo, a gordura. Ah, então é por isso que a espessura dela varia tanto? De pessoa para pessoa, dependendo do biotipo, do estado nutricional. É a camada que mais muda visualmente, né? Exatamente. Mas aí, se você atravessa essa camada mais fofa, digamos assim, você encontra outra, bem mais firme. Fibrosa. É a fáscia de Scarpa. Scarpa. Isso. Ela é descrita como uma fáscia membranosa. Imagina uma folha de pergaminho, algo assim bem resistente. E é aqui que a gente vê um dos primeiros grandes truques de design do corpo. E qual seria? Essa fáscia de Scarpa, ela não para na metade do corpo. Como assim ela não para? Ela continua para o outro lado. Exatamente. Ela cruza a linha média e se funde com a fáscia de Scarpa do lado oposto. Ela forma uma lâmina contínua que cobre toda a parte de baixo do abdômen. Uau! E qual a implicação disso na prática? A implicação clínica é gigantesca. Pensa num trauma na região pélvica, um sangramento ou um vazamento de urina por lesão na uretra. Certo. Esse fluido, ele não vai simplesmente escorrer pelas pernas. E por quê? Porque a fáscia de Scarpa funciona como uma barreira. Um saco de contenção, sabe? Ela segura esse fluido ali, dentro dos limites dela. Nossa, que incrível! Então, um detalhe anatômico define para onde um problema se espalha ou não. Define totalmente. Não é só uma camada, é um dispositivo de segurança. Faz todo sentido. Ok, então passamos pela pele e por essa dupla de fáscias. Agora sim, a gente chega no que a maioria das pessoas pensa quando se fala de abdômen: os músculos. E aqui a analogia é de um sanduíche, né? Um sanduíche de 3 camadas. Um sanduíche muito forte e muito dinâmico. A camada mais de fora, a primeira que a gente encontra, é o músculo oblíquo externo do abdômen. Certo. E aqui a coisa fica realmente interessante. Para entender esse músculo, o pessoal sempre fala para pensar no gesto de colocar as mãos nos bolsos da calça. É o melhor jeito de visualizar. A direção que os dedos apontam, para baixo e para dentro, é a mesma direção das fibras dele, o sentido inferomedial. É a assinatura dele. E essa direção, claro, não é por acaso. Quando esse músculo contrai de um lado, ele ajuda a dobrar o tronco para aquele lado e a girar para o lado oposto. Ah, então ele é um motor de rotação. Um dos principais, essencial para um arremesso, um soco. Ou só para se virar na cadeira mesmo. Entendi.
E qual é a próxima camada do sanduíche, se a gente for mais fundo o que tem ali? A gente encontraria o músculo oblíquo interno. E a genialidade aqui está na orientação das fibras dele. Que é? Elas correm quase que perpendicularmente às do oblíquo externo, ou seja, para cima e para o meio. Espera um pouco. Se as fibras correm em direções opostas, isso quer dizer que eles trabalham um contra o outro, ou eles colaboram? Ótima pergunta. Eles são uma dupla. Para fazer uma flexão lateral, para o lado, eles trabalham juntos, do mesmo lado do corpo. Mas para girar, Aí é diferente. aí eles formam um par cruzado. O oblíquo externo de um lado trabalha junto com o oblíquo interno do outro lado para girar o tronco. É uma coreografia muscular, sabe? Que distribui a força de um jeito muito eficiente. Como se fossem cabos de aço puxando o corpo para criar um movimento preciso. Perfeito, é isso mesmo. E para fechar esse sanduíche muscular, temos a terceira e última camada, a mais profunda. O músculo transverso do abdômen. Se os oblíquos são como faixas em X na nossa barriga, o transverso é o nosso espartilho natural, ou um cinto de levantamento de peso. Um espartilho natural. Isso dá uma imagem muito clara da função dele. É que as fibras dele correm na horizontal. Elas envolvem o nosso abdômen de trás para frente. Então a função dele não é tanto de movimento, mas mais para... Compressão. Precisamente, a principal função dele é comprimir o conteúdo abdominal. Quando a gente torce, espirra, ri muito forte ou levanta algo pesado, é ele que contrai para aumentar a pressão dentro do abdômen. a pressão intraabdominal. Isso. E essa pressão age como um balão de ar que estabiliza a coluna por dentro. É um mecanismo fundamental para proteger a lombar. Essa estrutura toda com 3 camadas de fibras em direções diferentes. Uma para baixo, outra para cima, outra na horizontal. Exato. É como as lâminas de um compensado de madeira. Isso cria uma parede que é incrivelmente forte e muito resistente a rasgos. E uma arquitetura impressionante. E confesso que, ao ler sobre tudo isso, a maior dificuldade é fixar tantos nomes, né? As camadas, a direção das fibras de cada um, camper, scarpa, oblíquo externo, interno, transverso. É muita informação. É uma avalanche de informação. Fico pensando como é que os estudantes da área da saúde de hoje conseguem consolidar todo esse conhecimento. Nossa, é um desafio real. Anatomia é uma disciplina que exige muita visualização e, principalmente, repetição. Antigamente, a gente dependia só de livros pesados de memorização pura, o que pode ser muito passivo, né? Sim, E pouco eficiente. sim. Isso levanta uma questão importante sobre como consolidar esse tipo de informação densa de uma forma mais ativa, mais inteligente. E como se faz isso? A chave é testar o conhecimento o tempo todo, em vez de só reler. É por isso que as plataformas de estudo mudaram o jogo. Se tem alguém estudando e quer se preparar de verdade, entra agora em medicobe.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Ah, interessante. Tem provas interiores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e até flashcards prontos para revisar onde quiser. É transformar aquele estudo passivo numa prática ativa, que é o que realmente fixa o conhecimento, sabe? Faz todo o sentido. Uma ótima ferramenta para quem está nessa jornada. Bom, já atravessamos a pele, as fáscias superficiais e esse sanduíche muscular super complexo. Vamos continuar a nossa viagem para dentro. O que existe abaixo de todos esses músculos? Agora a gente entra no que eu chamo de revestimento interno. São as camadas que separam os músculos da cavidade onde os órgãos estão. Ok? A primeira que a gente encontra é a fáscia transversal. Pensa nela como o forro de um casaco. Ela reveste a superfície interna do músculo mais profundo que a gente acabou de ver, o transverso. E qual a importância desse forro? Ele é só uma separação ou tem mais alguma coisa? Tem muito mais. Essa fáscia é a principal camada de contenção da cavidade abdominal. Em muitas cirurgias, tipo reparo de hérnia, é essa fáscia que o cirurgião precisa costurar para restaurar a força da parede. Ah, então se ela enfraquece, o conteúdo abdominal pode começar a sair? Exatamente. Ela é a nossa verdadeira barreira estrutural interna. Ok, então é uma camada crucial. Depois dela, o que vem?
Logo abaixo tem uma camada de espessura variável com tecido conjuntivo e gordura, chamada de camada extraperitoneal. A função dela é ser tipo um amortecedor. Um amortecedor. É. Uma zona de transição, um preenchimento que acomoda vasos sanguíneos, nervos e que separa a parede muscular, que é mais rígida, da membrana delicada que vem a seguir. E chegamos na fronteira final. Qual é essa última membrana? É o peritônio parietal. Se todas as outras camadas formam a parede da casa, o peritônio é o papel de parede. Uma boa analogia. É uma membrana serosa, muito fina, lisa, brilhante, que forra todo o interior da cavidade abdominal. Mas não é um papel de parede qualquer. Como assim? Ele é extremamente sensível. E ele produz um líquido lubrificante. A função dele é permitir que os órgãos que estão sempre se mexendo, tipo os intestinos... Certo, movimento peristáltico. Isso. Que eles deslizem uns contra os outros e contra a parede abdominal sem nenhum atrito. É uma superfície de baixíssima fricção. E tem mais. Quando essa camada inflama, numa condição chamada peritonite, a dor é excruciante e muito bem localizada. É o sistema de alarme do abdômen. Entendi. É um sistema de alarme e um sistema de lubrificação ao mesmo tempo. Então, atravessamos essa última fronteira, o peritônio parietal, onde a gente está agora. O que a gente encontra? Agora, finalmente chegamos à cavidade peritoneal. É dentro desse espaço virtual, que é lubrificado por esse fluido, que a gente encontra as vísceras abdominais, estômago, fígado, baço, a maior parte dos intestinos. E eles ficam soltos lá dentro. Não. Eles não estão soltos, eles estão suspensos por membranas e recebem todo o suprimento de sangue e nervos por elas. Então, olhando para essa jornada completa, da pele até os órgãos, qual é a grande conclusão? O que tudo isso significa? A conclusão é que a parede abdominal é um sistema de proteção e suporte que é, ao mesmo tempo, dinâmico e brilhantemente projetado. Cada camada tem um propósito claro. Certo. A gente tem as fáscias para conter fluidos e guardar energia. Tem os músculos trançados para gerar força em todos os planos e para estabilizar a coluna. E tem as camadas internas para conter, amortecer e lubrificar. É a solução do corpo para o problema de criar uma proteção robusta, mas que não transforma a gente numa estátua rígida. Permite a vida, o movimento, a respiração. Uma síntese excelente. Recapitulando então, a nossa exploração nos levou da pele, passando pelas fáscias de Camper e Scarpa, cada uma com sua função. Depois, atravessamos o sanduíche muscular de 3 camadas. Oblíquo externo, interno e transverso. Com suas fibras em direções estratégicas. E aí mergulhamos nas camadas profundas, como a fáscia transversal, que é a barreira de contenção, e o peritônio, o sistema de alarme e lubrificação. Tudo isso para chegar na cavidade que abriga os nossos órgãos. Foi uma verdadeira viagem pela engenharia do nosso corpo. Exato. E essa viagem nos deixa com uma reflexão final, né? Depois de entender toda essa arquitetura, desde a contenção de fluidos da fáscia de Scarpa até o espartilho do transverso, fica a reflexão. Em que outros sistemas do corpo a gente encontra essa mesma obsessão por criar força e resiliência através de camadas com funções diferentes, às vezes até opostas? Boa pergunta. E o que isso nos diz sobre a estratégia da biologia? Que parece favorecer esse equilíbrio dinâmico, essa cooperação entre camadas, em vez da simples força bruta de uma única estrutura. É um princípio de design que vai muito além da anatomia.